Olá, tudo bem? Eu sou o Gustavo, engenheiro da House, e no meu vídeo hoje eu vou falar um pouquinho sobre a minha casa container. Ideias que nós tivemos na etapa de projeto, algumas impressões que eu tenho como usuário e tirar algumas dúvidas que o pessoal tem com relação a esse sistema construtivo. Primeiramente eu vou falar sobre os motivos que nos levaram a construir uma casa em container. Inicialmente, um dos principais fatores foi a redução do tempo de obra. Como a construção em containers é feita com módulos, boa parte pode ser feita em um ambiente controlado como um galpão, por exemplo. Ou seja, o andamento da obra não é alterado conforme condições climáticas. Nós podemos ter um acaso de chover durante 20 dias dentro de um mês, que o andamento da obra segue normal. Além disso, não é necessário aguardar períodos de cura de concreto ou montagem de formas para concretagem que acontecem em construções convencionais. Além disso, uma das coisas importantes é que o terreno onde a casa está instalada hoje ele não é nosso. Então nós nos preocupamos em construir com um sistema construtivo que possibilitasse que nós carregássemos todos esses módulos da casa para um outro local, ou então que abrisse um leque maior de opção de vendas. Uma casa construída com containers não tem um cliente específico que queira morar numa casa com ambientes específicos e localizadas em um bairro específico. A gente pode literalmente separar os módulos e vender para uma pessoa que quer abrir um comércio, que quer ampliar sua casa de container ou não. Então isso nos dá mais opções. E por último, desde o princípio nós tínhamos em mente que a casa deveria ter uma personalidade forte, digamos assim. E o estilo da casa acabou possibilitando que a gente utilizássemos algumas ideias baratas e que, pelo estilo adotado, acabaram combinando com o contexto da casa. Nós acreditamos que essa mesma casa, construída do mesmo tamanho e com os mesmos cômodos, não entregaria a ideia com o mesmo sucesso se fosse construída no método convencional de alvenaria e concreto armado. O projeto ele conta com 2 containers de 6 metros e a interligação entre eles é feita com uma estrutura metálica com telha de alu-zinco mais EPS. E no momento do projeto nós tomamos cuidado principalmente com algumas questões. Uma preocupação que nós tínhamos era que os containers, devido ao pé direito limitado, pudessem dar uma sensação de abafamento. Para evitar isso, nós procuramos trabalhar bastante com vidros, aberturas grandes que ajudassem a iluminação e principalmente com a elevação de um dos lados da cobertura da interligação. Dessa maneira, a iluminação natural está sempre ativa e durante o dia dificilmente precisamos ligar as luzes. E acabou funcionando super bem porque a vegetação interna conversa com a externa, dando um efeito bem legal. Como eu disse anteriormente, a ideia sempre foi que a casa fosse bem diferente e fosse claramente em container. Para isso foram escolhidas umas cores externas bem marcantes e a estrutura e os detalhes do container foram pintados de branco para dar o contraste. A porta do container internamente ficou com a mesma cor da parte externa, ficando na sala de estar, e algumas paredes foram mantidas sem gesso acartonado e com instalações industriais. Outra limitação desse método construtivo é a largura dos ambientes, que é delimitada pela largura dos containers. Por isso que nesse projeto foi pensado para que o container da sala de estar, jantar e cozinha fosse inteiramente cortado, integrando o ambiente como um só. Assim o espaço acabou ficando bem legal, independente dessa limitação. A área de serviço foi posicionada em um ambiente com acesso separado e também na porta do próprio container. Dessa maneira, nós conseguimos utilizar essa área como uma área auxiliar à área de serviço, ou então fechando-se a porta como um ambiente de estar externo. Outro fator importante foi a questão de paisagismo e decoração. O projeto todo ele foi desenvolvido em parceria com a arquiteta Camila Balsan. Ela trabalha especialmente com essa parte, plantas internas e externas e decoração, e o contexto todo da casa acaba conversando para gerar esse resultado final. Muitas pessoas questionam com relação ao desempenho térmico da casa. Aqui, todas as paredes externas foram tratadas com Ladipet, que é um material justamente para esse propósito de controle térmico. Eu particularmente não sinto muita diferença com relação a uma casa construída no método convencional. Contra o calor, a ventilação cruzada contribui bastante, e contra o frio, o fato de ser um piso vinílico, que é menos frio do que um piso porcelanato, também ajuda. Tecnicamente, eu imagino que tenha a diferença de alguns graus, tanto no calor quanto no frio,
mas nada que possa inviabilizar a utilização ou ser tão significativo para um usuário. O prazo é uma das principais vantagens desse método construtivo. Essa casa que vocês estão vendo, ela foi finalizada em 2 meses e meio, desde a movimentação de terra até a mudança. E dentro desse prazo ainda contabilizou alguns outros serviços, como a execução dos muros que foram feitos ao redor do terreno. Com relação a custos, os custos dessa obra em particular foram bem semelhantes a uma casa construída no método convencional. Porém, como eu disse antes, a gente acredita que o resultado não seria o mesmo. Ou seja, o custo é o mesmo, porém o valor é diferente. Se você gostou do vídeo, se você gostou do projeto, deixa seu feedback. Se ficou alguma dúvida, pode entrar em contato em qualquer uma das nossas redes sociais, que a House tem essa e mais inúmeras soluções para lhe ajudar.